O mistério das coisas. Onde está ele? Onde está ele que não aparece? Pelo menos a mostrar-nos que é mistério. Porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas, e do que os sonhos de todos os poetas, e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser, e não haja nada para compreender. Sim, eis o que meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. No ar, Psicadeiro. Interestelar. Nesse filme Interestelar, a ameaça do apocalipse pela adversidade ecológica desafia as relações entre dois pares, formados por pais e filhas. Amor transcende a ciência, mas retorna como prova da continuidade do humano. Nas nossas reflexões pré-programa, você me escreveu isso, eu quis citar. Desenvolve um pouquinho aí o porquê do Interestelar e esse significado. Antes da gente interpretar o Interestelar, né, se a gente se permite a isso, pelo aspecto psi, acho que é bom falar um pouquinho sobre a trama do Interestelar. Ok. O mundo está para acabar por uma questão ecológica, como você já leu, não vai ter mais jeito a vida do humano na Terra e é preciso encontrar uma solução. E os cientistas da NASA então decidem buscar por duas possibilidades. Um outro planeta ou povoar um outro local, outro planeta com embriões humanos. Okay. O Matthew McConaughey faz o Cooper, só tem esse nome Cooper, que foi um ex-piloto da aviação americana, é convocado para essa missão como se fosse a única pessoa possível. Ele tem uma família que ele é obrigado a deixar, essa família, e ao mesmo tempo, em paralelo, tem um cientista feito pelo Michael Caine, que envia a filha dele, a Anne Hathaway, para essa mesma missão. Ou seja, a gente tem dois pares aí de pais e filhas. Okay. Que vão fazer... Em condições muito diferentes. Quais as diferenças? O Cooper se separa de forma muito dolorosa da sua filha. Ele efetivamente vai porque, de alguma forma, ele acredita que é convencido de que ele é o piloto que a NASA precisa. E enquanto que o Michael Caine dispõe da filha. A filha está preparada para tal, não há nenhum sofrimento naquela separação. Eu acho que isto vai marcar a diferença entre os dois pares. E mais uma vez a gente tem a questão do afeto resolvendo a continuidade do ser humano. O afeto realmente, aliado à ciência, vai resolver a questão da continuidade do ser humano. Você falou duas vezes isso e parece que eu discordo completamente. O afeto resolve a continuidade? Sim, porque o Cooper vai embora, mas mantém a ligação com a filha, que continua o trabalho dele na Terra como cientista. E a Anne Hathaway vai, inspirada pelo pai cientista, continuar o trabalho do pai. Então a ciência passa pelo afeto dessas relações entre pai e filho. Eu acho que é interessante pensar isso por uma outra via. A necessidade de continuidade, ou seja, eu sou algo do meu pai, eu sou Andres e sou Júnior, eu sou efetivamente algo do meu pai, e que de alguma maneira tenho essa missão de uma continuidade para mim, onde ele está marcado. No filme, me parece que é exatamente assim que acontece. A urgência do planeta morrendo é uma urgência de todos, inclusive das duas filhas, a que foi e aquela que fica. Acho que esse é o cruzamento. Um pai fica e a filha vai, outro pai vai e a filha fica. Estes que ficam trabalham na Terra para alguma condição nova, e aqueles que foram trabalham no espaço para achar esse novo lugar. Aí não é uma... Quando você fala afeto, me parece que tem algo tanto da vontade quanto da cognição. Todos os campos que envolvem a consciência humana estão envolvidos. Todos os campos estão envolvidos. De alguma maneira, todos esses campos dirigem a essa chamada continuidade. Mas não só o afeto. Mais do que ela querer afetivamente resolver o problema da Terra, ela quer o pai de volta. Ela quem? Ela é a Jessica Chastain, a filha que fica. Do Cooper, do Matthew. A filha do Cooper.
Ela quer o pai de volta. Você não introduziu isso, mas você poderia pensar também na questão edípica. São dois pares de pais e filhas e não tem mãe. A gente não sabe o que aconteceu com as mães. Isso que aconteceu com as mães pode ter um significado para nós. O que será que aconteceu com a mãe das meninas? Elas, enfim, morreram e tal. Parece que esse par homem-mulher ficou entre pai e filha, portanto sem sexo. São pares alibidinosos, não tem nada. Poderia até dizer que tem um certo tesão, um certo erotismo pela ciência. Muito mais por Através isso. da ciência. Através da É ciência. que eu entendo o filme pela tomada de consciência. Talvez eu tenha pensado menos nesse aspecto edípico, embora eu concorde com você totalmente, mas eu prefiro pensar no Interestelar como uma tomada de consciência, uma história da consciência do humano, que é como eu vi o filme. Talvez porque eu fiquei muito influenciado pela trajetória do próprio cineasta Christopher Nolan, que apareceu com o Memento, né, com Amnésia, que é uma tomada de consciência num indivíduo que perde a memória. Depois ele fez o Insônia, que também fala de memória que invade e transforma o indivíduo num atormentado pela culpa. O Grande Truque, que é sobre a disputa de dois mágicos. A trilogia do Batman mais recente, que é fantástica, que também vai trabalhar com a memória da culpa. A Origem, que vai falar sobre a intrusão de uma memória em um cara enlutado, né? Ele é incapaz de ir para frente porque ele é atormentado pela memória da esposa. E eu acho que Interestelar, de uma certa maneira, contempla essa trajetória do Nolan quando vai falar quando a proposta é o que eu faço quando eu sei que a vida vai terminar. Então, de novo, é uma tomada de consciência. Aí o afeto, ele não entra só como o que a gente tem de vida afetiva, ele entra mesmo como uma qualidade e uma imposição de escolha. Ou seja, o Cooper, que é o melhor pai do mundo, como é mostrado quase na primeira hora toda do filme, é uma relação entre um fazendeiro com seus filhos e A o primeira sogro, cena né? é para isso, né? A primeira cena é quase Spielbergiana, né? Sim, é bem Spielbergiana. Eles estão atrás num campo perseguindo um um drone, drone, né? e a gente pensa que é por algum motivo bélico ou de defesa, e na verdade é para construir mais um elemento para manter a fazenda funcionando. Sim, é um filme que fala de afeto de uma família de uma fazenda do interior. E é curioso porque ele tem um filho e a identificação é toda com a filha. Toda com a filha. E o filho é bem, assim, é o fraco do filme e é deixado de lado. A gente mal sabe o que acontece com ele. E se a gente pensar que é um filme que se passa no espaço de 3 horas de duração, a primeira hora inteira se passa nessa atmosfera de fazenda e vai se mostrando aos poucos esse... Tem uma absurda questão com a angústia do tempo. Isso daí dele perceber que a filha está aqui envelhecendo, enquanto que ele continua jovem no espaço. Tem uma cena lá em que ele percebe que ficou 1 hora e que isso significou 7 anos na Terra, que é de uma angústia absoluta. E no final, quando ele está completamente sozinho, o que ele mais pensa é nisso. Eu não tive tempo de retornar e cumprir minha promessa de voltar a vê-la. Mas, por outro lado, no final, essa ideia das relações entre pais e filhas com a expectativa da continuidade do humano é absolutamente realizado. Porque a gente tem nas duas filhas, em que havia a expectativa desses dois pais, a continuidade do humano exatamente como era esperado delas. Pela ciência e não pela reprodução, né? Não são filhas que criam filhos, isso não tem muita importância. A Anne Hathaway, a gente nem sabe se casou ou não. Outra virou bisavó, mas também não é isso que tem importância, porque a grande questão era ela reencontrar o pai. E quando você marca muito a palavra continuidade, eu entendo que para você tem um interesse especial nisso daí. E eu acho que não sei se para a espécie humana, para cada um de nós, interessa muito a continuidade, já que a gente não continua. O filme, de alguma maneira, também é uma metáfora da morte. A partir do planeta está morrendo, ele pode morrer, a filha está morrendo quando ele a reencontra. O tempo todo tem algo dessa ordem da morte que eu acho que vale a pena pensar um segundinho. Eu já pensei. Eu comecei a falar como o impacto do Nolan, da obra do Nolan e dessa ideia da ciência, mas com essa nossa conversa eu fiquei absolutamente convencido que se trata muito mais de uma proposta edipiana, porque afinal, o final do filme, né,
É essa conclusão de que o desejo do pai em relação às filhas acaba prevalecendo e é impactante para a continuidade do ser humano. Sobre o filme, eu gostaria de fazer uma marca, assim, talvez até um remarque assim, final. É um filme que, pelo Nolan, tinha a vontade de replicar o que o 2001 havia feito lá em 69, do Kubrick, que foi um filme extremamente misterioso, que as pessoas tinham que ver mais de uma vez, era muito impactante, um filme lento, em que as coisas, enfim, a nave ficava lá por 10 minutos sob o Danúbio Azul, enfim, você tinha que rever o filme para entendê-lo melhor. Eu acho que a proposta do Nolan passa um pouco por aí. Porque Não só cientificamente ele é bastante embasado nas Sem ideias dúvida. do Kip Thorne, que é um contemporâneo do Steve Hawking, que Eu até diria que isso é a parte um pouco mais chata do filme. Não um chato que atrapalha, mas são muito faladas as questões da mas ele ciência. quis ser rigoroso, né? Para não ficar demais voando hollywoodianamente no filme. Porque senão não parece fantasmagórico demais. Eu proporia que assistissem, comentassem, discutissem conosco e esclarecessem um pouco mais, indo a favor ou não das nossas ideias, mas o mais importante é que consigamos com o programa produzir novas ideias. Podemos ficar por aqui? Então, muito obrigado.